Que é Pips? Daqui João Pedro Gonçalves e bem-vindos a mais um Panóplia de Cenas. Hoje temos o último episódio da minissérie Dualidade de Cenas e hoje trago-vos o tema de razão versus emoção. É um bocadinho difícil de dar aquela explicação da palavra ou mais científica do que é a razão e a emoção, mas começando pela parte da razão, que na racionalidade podemos subdividir a razão em pensamento, escolhas e comportamento, não é? Pensamento racional, as escolhas racionais e o comportamento racional. Normalmente diz que quem é irracional que é emotivo, ou que as emoções estão associadas à irracionalidade. E tudo o que se baseia em emoções, alguém emotivo e por consequente irracional. Também é um bocado, ou é importante definir um bocado a diferença entre razão e lógica, porque ouve-se muito falar de razão versus emoção e não lógica versus emoção, e o porquê disso acontecer. Na lógica é basicamente a organização estruturada de pensamento, não é? Um raciocínio ordenado, enquanto a razão já engloba mais coisas, já engloba raciocinar, compreender e estabelecer as ligações lógicas, ou seja, antes da lógica, sem a lógica não há razão, ou seja, precisamos da lógica primeiro para chegar à razão. Precisamos de raciocínio. E basicamente a razão é a junção entre o pensamento lógico e o pensamento emotivo. É juntar a lógica com a emoção. E na parte do pensamento lógico temos que dividir, porque aqueles três passos, não é? O pensamento, as escolhas de comportamento, também estão presentes na lógica. Que o pensamento lógico engloba a objetividade, não é? Conseguir ver as coisas como elas são, através de análise, de factos e de raciocínio. Temos que passar pelos dois, passar pelo processo de lógica, não é? Estruturar os factos, percebê-los. Isto acontece tudo sem nós notarmos. Quase todas as decisões que nós tomamos pressupõem uma base lógica e uma base emotiva, para depois nós conseguirmos ter uma ação racional, porque nós, não é, somos animais racionais, não é? Que a razão pressupõe todo um comportamento e todo um raciocínio quase inerente ao nosso ser, que nós não percebemos. Na parte da emoção, nós sabemos que o comportamento emocional está sempre ligado a sentimentos, a coisas que nós sentimos, ou que pensamos que sentimos, ou coisas que já sentimos. Há toda uma panóplia de emoções associadas e sentimentos associados ao comportamento emocional. E o racional é mesmo isto, é a junção da lógica e a emoção. E muitas vezes não quer dizer que tenha que ser assim 1 mais 1 igual a 2, tenha que ser algo tão direto. Porque o mais importante até é achar o meio termo, não é? Ver o que é mais racional, ver o que é mais lógico, ver o que é mais emocional e tentar juntar os dois, porque nós muitas vezes fazemos coisas que não é propriamente o mais lógico, porque temos um bocado de emoção associada. E isso acontece em várias situações. Por exemplo, temos a parte do nosso comportamento na prática, digamos, o nosso pensamento é lógico, mas na prática é racional. Por exemplo, o ato de fumar, toda a gente que fuma sabe, logicamente, que aquilo lhes faz mal. Então porquê é que o fazem? Porque a emoção, a sensação do prazer de fumar e do alívio e dos, entre aspas, benefícios mentais que aquilo traz, isso sobrepõe a parte emocional, sobrepõe a parte lógica. E não deixa de ser uma decisão racional, porque envolveu um pensamento, envolveu uma emoção e decidiram fazer aquela ação. Porque também está muito inerente ao raciocínio o pensamento crítico, de encontrar soluções, de saber se fizer isto vai acontecer aquilo, se fizer aquilo vai acontecer outra coisa, e depois disso, depois de saber todas as opções, é que podemos tomar uma decisão, porque o comportamento racional, a lógica, pressupõe sempre de uma parte, pressupõe sempre que temos informação. Só podemos decidir sobre aquilo que sabemos. Porque, apesar, no caso que eu dei de fumar, parte de termos uma informação sobre algo que objetivamente nos faz mal, e podemos dizer que decidimos mal, mas decidimos com base em informações que temos. Por isso, é sempre esta dualidade mesmo de lógica e emoção que nos traz à razão, nos traz ao raciocínio.
E mesmo isto é biológico, não é? Enquanto o cérebro, a parte esquerda do cérebro está ligada à lógica, a parte direita está ligada à criatividade e à emoção, e estão sempre os dois hemisférios, sempre os dois lobos a funcionar, sempre a trocar informações uns com os outros, as sinapses sempre a acontecer. Por isso é muito difícil, e creio que é quase impossível, nós decidimos algo só de forma racional, só de forma lógica, só de forma emotiva. Não há. Porque mesmo quando nós temos um comportamento irracional, nós decidimos mesmo mal. Decidimos porque queremos agir. Sabemos que aquilo nos pode fazer mal, ou pode fazer mal a outra pessoa, ou não é o comportamento mais certo, apesar do certo é subjetivo, não é? Não é o comportamento mais certo, mas sabemos que é aquilo que queremos que aconteça. Enquanto que a parte da irracionalidade, que às vezes está muito atribuída a não conseguir ligar as duas coisas, isso é mais uma inabilidade racional, onde só percebemos a lógica e só percebemos a parte emotiva. Costuma-se ser, né, que as pessoas mais frias e mais calculistas só pensam logicamente, só veem a razão. Não é assim, porque têm emoções associadas, elas mesmo próprias podem não perceber, mas têm emoções associadas, enquanto não é as pessoas mais emotivas, mais impulsivas e que parece que fazem tudo no momento, pensam ou só ligam à emoção. Também não é verdade, porque tem sempre uma lógica, tem sempre um raciocínio. Mais uma vez, não quer dizer que a pessoa perceba sobre isso para agir de certa forma. E também as decisões e as emoções certas, digamos, é relativo. Não é? A escolha, nós podemos dar o mesmo conjunto de opções, a mesma informação a duas pessoas diferentes, e elas podem escolher de maneiras diferentes, podem agir de maneiras diferentes, e nisto não há bem uma forma certa, não é? Porque depende sempre das condicionantes que nós temos, quer no meio que crescemos, na nossa cultura, a nossa sociedade, mesmo a vida familiar em casa, a vida com os pares, com os nossos amigos, com as relações que temos. Isto tudo vai moldar inconscientemente a nossa razão, a nossa lógica, a nossa emoção. Porque muitas vezes vemos alguém a agir de certa forma e pensamos: porquê é que está a agir assim? É completamente irracional, não há sentido nenhum para a pessoa estar a agir assim. E depois falamos com a pessoa, perceber de onde é que ela veio, percebemos porque ela passou e assim, percebemos o porquê de agir assim. Ou seja, tudo, mas mesmo tudo, tem uma razão de ser. E quando não tem uma razão aparente de ser, isso já vai para o ponto de vista mais biológico, não é? Quando a parte da psicopatia, não é? Já é quando falta alguma coisa, já não consegue perceber mesmo a emoção e a razão. E isso acaba por dar um motivo, acaba por dar uma razão à falta da razão, ou à falta da emoção. Tudo tem uma explicação, às vezes temos é que estar dispostos a ouvir as coisas. Porque parte do suposto que a lógica resolve problemas, não é? Vemos isso na escola, que as matemáticas, as ciências são sempre usados para o pensamento crítico, para a resolução de problemas. Mesmo os exercícios são chamados de problemas, quando nas disciplinas mais de línguas e mais de humanidades já não se usa tanto o termo de problemas, é mais exercícios ou desafios, e é importante, estes pequenos termos moldam sempre as nossas expectativas, o que é que queremos fazer. Enquanto na parte de emoção, não é? Aquela parte de aproveitar a vida, sabemos que não é o mais certo, sabemos que nos pode custar muito dinheiro, ou que, por exemplo, nas atividades mais desportivas, mais físicas, sabemos que no dia a seguir vamos estar todos partidos, que vamos estar todos rotos, que nos vai custar a mexer, mas mesmo assim queremos fazer aquilo e fazemos, porque sabemos que o benefício que vamos obter, emocional ou mesmo da experiência, porque às vezes o que nos vale são as experiências que ficamos, vai ser muito maior do que a parte do dinheiro, a parte do cansaço, a parte mesmo do porquê daquilo acontecer. Porque todos nós fazemos coisas estúpidas e sem motivo e sem razão aparente. Fazemos isso porque queremos ter algum benefício, nem que seja a experiência e mesmo aquela parte inerente do ser humano, que acho que é muito importante e é sempre importante fomentar, que é a curiosidade. Nós evoluímos muito, o homem foi à Lua, fizemos descobertas científicas imensas, temos avançado nos últimos anos com experiências e inteligência artificial e milhentas coisas só devido à curiosidade humana, porque às vezes nós fazemos aquelas coisas estúpidas porque temos curiosidade de saber o que é que vai acontecer.
Isso vê-se nas crianças quando fazem aquelas coisas estúpidas de dar cabeçadas na parede ou aleijarem-se de propósito. É mesmo o fundamento, o básico da curiosidade. Queremos fazer alguma coisa, só porque sim. Só porque sim. E isto leva-nos sempre, isto depois extrapola, né? Em crianças parece normal, depois na adolescência é idade da parvalheira, depois jovens adultos, pronto, é experimentar, depois nos adultos já é racional, já é uma pessoa emotiva, já é uma pessoa impulsiva, quando no fundo às vezes pode ser simplesmente curiosidade de certas coisas. E nunca é importante perder este lado emocional, porque também transmite outra sensação nas pessoas. Porque as emoções são usadas para fascinar ou para captar o interesse das outras pessoas. Dificilmente nos conseguimos correlacionar ou interessar por algo que nos soa frio, ou amargo, ou robótico, não é? Quando vemos aquelas entrevistas, aqueles papéis, ou até mesmo no caso de entrevistas, quando acontecem aqueles crimes assim mesmo chocantes e assim, quando os pais que perdem filhos e de formas horrendas e assim, quando estão a dar uma entrevista, por exemplo, quando foi o caso dos McCann, da Madeleine McCann, muita gente os acusava e ficava horrorizada. Quando via as entrevistas deles, lhes faltava emoção. Parecia que eles tinham combinado o discurso, o que é que iam dizer. Parecia que estava tudo bem raciocinado e bem coerente, bem estruturado. Isso causa estranheza nas pessoas, não é? E acho que podemos concordar. É uns pais que têm a filha desaparecida, que não sabem dela, e mesmo assim não transparecem um bocadinho de emoção, cria-nos desconforto, porque nós procuramos emoção nas outras pessoas, procuramos respostas emotivas àquilo que fazemos, àquilo que dizemos, e encontrar alguém ou algo que não nos dê essa resposta vai nos causar desconforto. E isto mesmo de captar o interesse das pessoas, relacionando com o tema da razão versus emoção, vemos isso no surgimento do fascismo. Até no caso do Hitler, na Alemanha nazi, que muitos dos discursos deles, as pessoas foram ou concordaram ou foram captadas ou ganharam interesse pela parte emotiva. Quando ele decidiu escolher o inimigo comum dos judeus na altura, as pessoas, se pensassem, se calhar até sabiam que os judeus não eram culpados, não tinham culpa da crise e do desemprego na Alemanha, mas a sua parte emotiva de estarem desempregados, não terem dinheiro, de a família passar fome, fez-los esquecer qualquer parte lógica. Era literalmente irracional, porque sabiam só ligavam a parte emotiva, esqueciam a lógica e o seu raciocínio estava perturbado. E é assim que surge estas partes do fascismo, as fações mais extremistas, é quando atacam mesmo ou falam simplesmente só para a parte emotiva e faz as pessoas esquecer completamente a lógica. Isto, o nosso trabalho de todos, na parte da razão e lógica contra a emoção, é tentar também melhorar a nossa inteligência emocional, porque quando queremos captar a atenção das pessoas, ou mais na parte, por exemplo, de vendas ou assim, não é? Saber o que o cliente quer, ou o que a empresa quer, ou mesmo quando nas campanhas de marketing saber aquilo que vai atrair mais o telespectador e quem vai ver os anúncios e as campanhas. É a inteligência emocional, é mesmo saber o que é que vai acontecer, o que é que vai despolutar na cabeça das outras pessoas. E isto parte de um estudo, de querer saber mais, estar mais informado, saber de mais assuntos, saber de mais coisas, saber de mais temas, mesmo aqueles temas que podemos não querer saber ou não nos afetar tanto, ou simplesmente não gerar emoção em nós, mas está sempre perceber sempre de alguma coisa, pelo menos a parte factual, e saber sobre o que é que aquilo quer dizer. Quando há muitas polémicas, quando há casos nas redes sociais, quando vem notícias no jornal ou no telejornal de situações que estão a acontecer, tentar estarmos informados também para saber. E depois, como é que podemos usar aquilo numa entrevista, numa conversa de café, numa interação com outra pessoa, saber se aquilo é um bom tema para falar, ou mesmo certos temas que temos visto ao longo deste ano que têm gerado muitas fraturas na sociedade, quer na europeia, quer na americana, quer por todo o mundo, saber mesmo os valores das pessoas, e é com certos temas, é estarmos informados e gerar discussão, que a discussão é muito importante, e não é aquela discussão só para ver quem está certo ou errado, é mesmo debater temas, é importante. Isto melhora a nossa inteligência emocional, mesmo nas pessoas
que não conhecemos, perceber aquelas microexpressões e como elas estão a sentir, mas principalmente naquelas pessoas que são importantes para nós e nos grupos, nas equipas, nas pessoas que temos a nosso encargo ou que convivem mais connosco, saber como lidar com elas e saber como tirar o melhor partido delas. Saber se dessa vez devemos ter procurar algo, umas ideias mais racionais, mais emotivas, saber como conseguir tirar o melhor partido das pessoas e do grupo que estamos e da equipa que estamos e das pessoas da nossa volta. E saber que é normal e é racional ser emotivo e ser impulsivo, porque parte sempre de ideias, de raciocínio, de pensamento lógico que nós temos e que não reparamos e que é inerente a nós. Também, um conselho que eu vos dou é muita introspeção, muito self-awareness, digamos assim, de saber quem são, conhecerem-se, saber os vossos limites, saber aquilo que vos faz bem, aquilo que vos faz mal. Ou, não é nem bem nem mal, mas saber como vão reagir a certas situações para conseguirem dar um vosso melhor e sentirem confortáveis em qualquer situação, porque falando por mim, há certas coisas que eu já sei que me vão deixar desconfortáveis, falar com certas pessoas ou estar com certas pessoas ou falar de certos assuntos com certas pessoas vai-me deixar desconfortável e simplesmente evito fazer. Isto por bem não é de uma tentativa ou duas ou três mesmo, de analisar as pessoas, de analisar-me a mim próprio e saber onde estou, com quem estou, onde quero estar, o que é o melhor naquela altura e ler o ambiente e saber o que é sempre o melhor. É um conselho que vos dou e acho que este ano tivemos muito tempo a pensar em quem somos e aquilo que queremos e nós conhecemos-nos melhor, conseguimos sempre depois saber onde podemos dar o nosso melhor, aquilo que queremos, para onde queremos ir e onde vamos ser bem-sucedidos, quer seja do ponto de vista de carreira ou emocional. Isto foi a conclusão da dualidade de cenas. Gostava de ouvir a vossa opinião do que acharam destes episódios e se calhar sugestões das novas dualidades que posso fazer daqui a uns tempos, ainda não sei bem. Agora não é? Tenho que ver umas cenas aleatórias, umas cenas atuais também para vos dar outro tipo de conteúdo. Não se esqueçam de seguir a página e subscrever no canal do YouTube, deixar comentários e interagir com as publicações, porque é para mim mesmo interessante saber o que vocês pensam e também ajudar a melhorar. Por isso, obrigado por terem ouvido. Conto com vocês para os próximos episódios. Por isso, bye bye pessoal!